Aqui é o pastor José Barbosa, professor da Municipal, formado pela DERE. Curso superior completo. Estamos aqui para nós amostrar as verdades de Cristo. Nós que fazemos menção da palavra de Deus, eu não sou escolhido por mim mesmo, fui escolhido pelo Santo Ministério. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 12. Me escolheram e Deus me vocacionou na faculdade, nos intelectos, com o dom que ele necessitava. Os nossos conhecimentos servem para nós, é uma riqueza que nós vai embora e nos leva. Ninguém herda esta riqueza. Você que ainda não fez ou não tem o ensino completo e deseja o episcopado, excelente obra você deseja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Porque nós temos que ensinar a palavra de Deus corretamente, sem envergonhar-se. Veja como é a chamada de um oficial para a obra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de 1 Timóteo. Você vai ver que o oficial da igreja, quando pensamos em oficial da igreja, o que nos vem à mente? A diretoria. A igreja é formada de uma diretoria. Paulo fala do tipo de pessoa que deve pertencer a ela, se a igreja espera cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e de orar por todos. Ela precisa ser governada devidamente e conhecer a verdadeira razão da sua existência. Há dois grupos de oficial para dirigir a igreja. Conheça agora: bispo e diácono. Paulo emboça os requisitos para ambos. Ele querendo que Timóteo, seu filho na fé, que ele tanto o amava e ele confiava, que depois da sua partida, Timóteo, ele colocasse homens excelentes, de caráter, de boa reputação, homens que não ia envergonhar a igreja. E Paulo aqui, depois de exaltar a excelência do ofício de bispo ou pastor, como faz você chamar bispo, como ser pastor. Isso aí é mudança de palavra. Isso vem em outras línguas. Ele menciona a sua qualificação. Ele deve ser
marido de uma só mulher, não dando a contenda, nem ganancioso, deve ser um mestre hábil, que saiba fazer o filho obedecerem, não deve ser crente novo, para que o orgulho não lhe suba a cabeça. Deve ter boa reputação na comunidade. É importante que a igreja tenha, e precisamos de ministro bom e fiel hoje em dia. Os diáconos devem ter a mesma qualificação moral dos presbíteros ou pastores. Como vai ser presbítero, como vai ser pastor. É um oficial. Ele é responsável pelos ensinos. Esse ofício não é inferior, mas diferente. Ambos os ofícios se complementam. O diácono deve ser escolhido com o mesmo cuidado. Às vezes pode ser necessário nomear até mulher para esse cargo. Às vezes não tem homem de qualidade, então se nomeia mulher, que não há diferença. A mulher de um diácono é uma diaconisa. Só que a mulher de um pastor não é uma pastora. Ela ajuda no ministério do marido. O ministério é entregue ao marido. E a mulher não pode usar de autoridade contra o seu marido no meio da igreja. Porque é mulher de um pastor, então eu posso repreender ele. Cuidado. Paulo mostra em seguida a necessidade do comportamento cristão, as boas maneiras na igreja. São hoje uma arte perdida na maior parte delas. Faz muita diferença o modo como nos comportamos, porque a conduta revela o caráter. A sua qualidade vai dizer quem é você. Aquilo que somos fala tão alto que os outros não podem ouvir o que dizemos. A igreja. Isso aqui é a qualificação dos oficiais da igreja. Agora, a igreja, que vai ouvir os oficiais, que vai ser dirigida pelos oficiais, pelos ensinos da palavra de Deus. Paulo dá uma bela descrição da igreja e declara o propósito dela. Diz-nos como devemos proceder na casa de Deus, quer dizer, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Você vai achar como nós se deve se comportar na igreja de Deus. A igreja é o sustentáculo da verdade diante dos homens. É a única instituição terrena a qual Cristo deu a incumbência de pregar o Evangelho. E se a igreja for desmoralizada, ela vai pregar o quê? Prego na parede. A instrução para o pastor
O ensino para um pastor. 1 Timóteo, capítulo 4 e o capítulo 6. Timóteo deve ter ficado admirado ao ouvir o seu instrutor. O apóstolo Paulo, já com 50 anos, ele tinha 50 anos ali, quando ele escreveu esta carta a Timóteo. É uma carta edificante, é uma carta pastoral, é uma carta para os ministros e é uma carta para a igreja. Como ela deve se comportar no meio do pecado e dos pecadores. Como ela anda sincera. Agora, nestes últimos dias, alguns deixarão a fé para entregar-se ao espiritismo e todos os seus ensinos. Dirão que se quiser viver a vida santa, não pode casar-se e deve abster-se de certos alimentos. Mas não nos compete proibir aquilo que Deus para o nosso bem. Não dê atenção a esses tolos, cheio de faça isto e faça aquilo. Os homens estão sempre à procura do que possa fazer para herdar a vida eterna. Corre para um canto, corre para outro. Faz um sacrifício, faz uma coisa e faz outra, para alcançar a vida eterna. Não dê ouvido a essas coisas. Viva uma vida piedosa, porque a piedade para tudo é proveitosa. 4 e 8 do 1 Timóteo. Religião é um apelo ao bom senso, desde que ela compeça de certo modo. O cristianismo é como um negócio. Ele pede que apanhemos nossos livros de contabilidade, estudemos os preços atuais, consideremos as possibilidades de lucro e perda e decidamos que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Paulo, depois de fazer um balanço, descobriu que aquilo que ele havia considerado lucro era perda. Se você lucra com a igreja de Deus, você está perdendo a sua vida para Jesus. Vale a pena investir na vida cristã. Vale a pena do ponto de vista da vida presente, desde que sim, Jesus disse em São Mateus capítulo 6, versículo 33, vocês sabem de qual? Buscares primeiramente. Paulo diz ao jovem Timóteo e a um que vão ser pastores: não pense só em termos da vida física. Como pode agradar o corpo? Todo mundo pensa em um termo de divertir-se, gozar a vida. O corpo precisa de alimento, de vestimento. Sem bem, cuidado, o exercício físico para pouco é proveitoso. Acrescenta Paulo, mas a piedade para tudo é proveitosa.
porque tem a promessa da vida, que agora é a da qual há de ser. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Comece a viver para a eternidade. Tornar-te padrão de fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Você vai achar este versículo. Seja pessoa de convicção e que imponha respeito para isso. Dê muita atenção à leitura, à pregação e ao ensino. O melhor modo de combater o erro é repetir a verdade simples do Evangelho. A própria Bíblia fará a obra. Se lhe demos oportunidade, seja dirigente no estudo da palavra. Quem quiser ser bem-sucedido no ministério, deve colocar nele todas as suas energias. Ele exige um homem inteiro, de tempo integral. O modo de um ministro tratar o seu rebanho é de vital importância. Deve mostrar sabedoria, igualdade para com todos. A viúva deve merecer cuidado. Os presbíteros devem ser honrados e sustentados, mas se forem achados em culpa, deve ser repreendido mesmo em público, para que outro fique prevenindo. Em outras palavras, o pecado não deve ser tolerado na igreja, seja quem for o culpado, seja quem for. Não porque é filho do pastor, nós não podemos botar a mão. É pecador, tem que ser arrancado, tem que ser corrigido. É a filha de um presbítero, tem que ser corrigida. Pecado não pode ser tolerado. Deus não se ajunta com o pecador. Há uma divisão entre as trevas e a luz. Deus não ouve a pecador. E nem a luz se une com as trevas. Para lembrar-se até dos escravos cristãos, ele deve ser instruído, os que servem a senhores descrentes. Deve fazer do seu trabalho um testemunho para eles. Os que servem a crente não devem prevalecer-se do seu relacionamento espiritual com seus senhores. O amor deve levar-nos a servir ainda melhor, combater o bom combate da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Cristo apela para os que há de heróico, tanto no homem como na mulher. A vida cristã não é algo para ser tratado com leviandade. Não seremos levados ao céu num leito florido e macio. Temos de lutar se quisermos ser vencedores, mas trata-se de um bom combate. Meu prezado leitores, lembre-se do que Jesus disse. Lembre do que ele disse. O apóstolo cobrou a Jesus o que era que ele ia ganhar, porque ele tinha deixado tudo. Então ele lembrou a Jesus: mestre, o que eu vou ganhar? Eu deixei tudo.
para te seguir. Aí Jesus respondeu a ele: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu para nos dar a vitória. Se você procura regalia, se você procura as coisas fáceis, se você procura viver unido com a corrupção, a sua vida está em perigo. Eu estou falando na vida espiritual. A palavra de Deus, ela não é material. Ela é a verdade e espírito. Eu não estou falando no seu corpo. Eu não estou falando na sua vida terrena. Eu estou ensinando as coisas espirituais. A igreja é espírito. Jesus disse, o apóstolo Paulo completou, ele disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Lembre-se que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós devemos ter conhecimento, mas a graça é em primeiro lugar. A verdade e a vocação foi Deus quem nos deu. É Ele quem nos levantou como ministro da sua palavra, como um bom soldado, para não desmoralizar, não ficar atrás na guerra. Estamos em guerra. Nós não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que está assentada em região celestial. É leis e muitas leis se levantando contra a palavra de Deus. E você, o que está fazendo? O que está combatendo? Está ajuntando? Está achando bom? Paulo disse a carta aos Romanos, ele disse, não vos conformei com este mundo, mas renovai no vosso entendimento. Se alguém, na carta de São João, João escrevendo, ele disse, se alguém amar este mundo, o amor de Deus não está nele. E se torna inimigo de Deus. O mundo, que quer dizer o sistema que está operando, é um sistema maligno. A igreja não pode andar nesse sistema. Você tem que combater. Nós, como ministro, nós, como os pastores, temos que combater esse sistema. Cuidado, meu irmão. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. E o que o homem semear, isso ele colhe. Isso ele colhe. Você sabe, está escrito na Bíblia, vai ficar tanto pastor, vai ficar tantos ministros, porque estão sendo falso a palavra de Deus. E que Deus nos ajude e nos guarde. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém?